Doutor José Otávio, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Como é que está, Cláudio? Tudo tranquilo, cheio de perguntas aqui dos nossos telespectadores, aqui da nossa audiência, aqui do pessoal que trabalha e tem dúvidas, doutor José Otávio. Vamos lá. Vamos começar com o Eduardo aqui de Porto Alegre, que pergunta o seguinte: sou vendedor há 5 anos, nas férias sempre faço bico de garçom. Se a empresa que eu trabalho descobrir, posso ter problemas? Bem interessante a pergunta. Não só problemas, ele pode ser despedido por justa causa, né? Por quê? Porque, na verdade, quando ele está em férias, o contrato continua ativo. As férias são para quê? Para que o trabalhador descanse, lazer, né? Se recomponha física e mental. Então, quando ele está descumprindo, trabalhando durante as férias, ele está descumprindo uma das obrigações dele, né, junto ao empregador. Então, se o empregador descobrir, ele pode ser despedido, inclusive, por justa causa. É um grande problema, então, né? Então tá aí, ele perguntou isso, se descobrir. É um grande problema. Eu acho que ele já mais ou menos já sabia, né? Só queria ter certeza. Tá bom. A Luísa de Alvorada, também é um assunto que a gente fala muito aqui, doutor José Otávio, que é o prazo da licença maternidade. Era muita dúvida, né? O prazo da licença maternidade mudou, ouvi comentário que passou para 6 meses. É verdade? Não, o que acontece? A licença maternidade, de forma geral, continua em 4 meses. Né? O que aconteceu? Aconteceram 2 mudanças pontuais. Para as crianças que nascem com a síndrome do vírus da Zika, aquele sim foi acrescido mais 60 dias e essa licença maternidade será, então, de 6 meses, certo? Essa alterou. E o que aconteceu? Com aquelas mães que têm os filhos prematuros ou que durante o parto são internadas ou a criança fica internada. Sim. Né? Então era um problema porque muitas vezes ficavam meses internadas as crianças e as mães tinham que voltar a trabalhar. Já terminava a licença. Exatamente. Então agora o que aconteceu? A licença maternidade de mães que durante o parto ficaram internadas ou as crianças internadas só vai começar a contar quando ou a mãe tiver alta ou a criança tiver alta, ou seja, o último que tiver alta. Vamos supor, a mãe teve alta, mas a criança continua internada. Sim. A licença maternidade, os 120 dias, só vão iniciar a contagem quando aquela criança estiver alta, para que ela efetivamente possa conviver com a criança e dar atenção. Né? Então, a licença maternidade, de forma geral, é 4 meses, e nós tivemos 2 alterações pontuais. Então, somente isso. Perfeito. A tradicional continua os 4 meses. 4 meses, exatamente. O João de Canoas pergunta o seguinte, a questão do acidente de trabalho. Ele pergunta o seguinte: sofri um acidente de trabalho, estou no INSS e com isso o contrato de trabalho está suspenso e a empresa cancelou meu plano, alegando que como eu não recebo salário, não tenho como pagar a minha parte do plano. Essa conduta está correta, doutor José Otávio? Não está. Vamos lá, tem 2 pontos aí. A questão, quando o trabalhador sofre um acidente do trabalho, ele tem direito a ser mantido no plano de saúde. Né? Inclusive, nós temos um precedente do Tribunal Superior do Trabalho nesse sentido, ou seja, o plano não pode ser cancelado. Qual é o problema que há e que ainda não foi enfrentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, mas será? Porque normalmente o empregado tem a coparticipação dele. Sim, a empresa paga um valor e o empregado paga um outro valor. Né? Valor. O que ainda não está decidido? Se a empresa vai ter obrigação de pagar todo o plano de saúde. Eu, particularmente, entendo nos meus processos que tem que pagar todo o plano de saúde, porque é a chamada reparação integral, né? Como regra, se houve um acidente do trabalho, é culpa da empresa e aquele trabalhador tem que ser indenizado e de forma integral. Então eu entendo que inclusive o plano de saúde tem que ser custeado de forma integral pela empresa, mas há uma discussão que em breve deve ser decidida pelo Tribunal Superior do Trabalho, se efetivamente o empregado tem que contribuir para o plano ou a empresa vai ter que assumir a integralidade do plano. Tá? Mas, de qualquer maneira, o plano não pode ser cancelado. Isso não. Não pode ser cancelado. Não pode. Perfeito. E lembrando, né, que eu sempre gosto de falar isso, porque sempre que o trabalhador sofre acidente de trabalho, ele só pensa no INSS. É verdade. É só eu entrei com o benefício. É de praxe. E o trabalhador tem que começar a entender que não é isso. Ele tem que buscar a reparação civil do empregador. Né? O INSS é uma coisa, que ele vai receber um benefício acidentário. Que é automático. E automático, né? Em tese automático. Mas ele tem que buscar a reparação que ele tem. Se ele sofreu um acidente no trabalho, ele tem que buscar ser reparado. Porque acidente de trabalho foi no trabalho. Exatamente. E há a responsabilidade da empresa. Como regra, vai haver a responsabilidade da empresa. Então, o que ele vai ter direito? Há várias, né? Dano moral, pensionamento. O dano moral, por exemplo, num acidente de trabalho é in re ipsa. O que significa isso? É automático. Ele não precisa provar. O dano moral é inerente dentro do trabalho.
trabalho. É inerente ao acidente que ele sofreu. Se ele ficou com um dano estético, quando ele vai para o INSS... Perdeu ele vai um ter, dedo, por exemplo. Aí o dano estético e a diminuição da capacidade do trabalho. Vai ter direito a um pensionamento para o resto da vida ou o pagamento de uma vez só, né? E também o que tem muita gente não entende, isso é a questão do lucro cessante. O que é o lucro cessante? O trabalhador sofreu um acidente, atestado de mais de 15 dias, ele vai para o INSS. Só que se ele entrar buscando a reparação integral, ele vai receber do INSS e, ao mesmo tempo, a empresa vai ser obrigada a continuar pagando o salário dele. E isso, muitas vezes, os empregados desconhecem, né? A única preocupação do empregado, eu vou lá no INSS. Isso, para ficar... Que é um pagamento até, inclusive... É uma média, é uma média, né? exatamente. Não se compara se ele buscar uma indenização. Uma indenização, não se compara, né? Importante, né? É verdade. Eu sou um, assim, pelo Só menos eu estou no INSS. Mas não pensa na outra situação. A pessoa, estou no INSS, vou lá, que é uma média ali, que inclusive sempre é uma... Que não vai reparar o dano que ele sofreu, né? Vai dar um meio dele sustentar, porque ele está inapto ao trabalho. Tudo bem. Mas agora não vai reparar o dano que ele sofreu pelo acidente de trabalho. Então, ele tem que buscar a responsabilidade civil. E se o funcionário não buscar, passa batido. E o grande problema é a prescrição, né? Porque, às vezes, claro, hoje tem toda uma discussão do acidente de trabalho, se tem prescrição, se não tem prescrição. Mas, mesmo assim, o empregado, às vezes, fica anos só com o INSS e não busca aquilo que ele tem direito. Imagina com um dano permanente ainda. Eu vejo todos os dias isso no escritório, né? Não é uma coisa... a gente pergunta, que outro. eu estou só com o INSS, e o resto não foi buscar? Não sabia que eu tinha direito. Bom, agora está assistindo aqui o doutor Zé Otávio, agora ficou sabendo agora. Exatamente. Sério, gente? Por favor, né? Uma questão também sobre advertência no local de trabalho, também um assunto delicado. O William, aqui de Porto Alegre, pergunta o seguinte: trabalho como auxiliar administrativo e levei uma advertência por ter ficado mais de 10 minutos no banheiro. Isso é certo? Não, completamente ilícito, né? O empregador não pode controlar a ida do banheiro do funcionário, né? Inclusive, também essa conduta gera um dano moral e ré ipsa, ou seja, um dano moral automático, né? Porque é ilegal controlar. Como é que vai controlar a necessidade fisiológica do trabalhador? Ou como muitas vezes se vê nos processos, olha, tu vai fazer o número 1 ou o número 2? O número 2 não dá porque vai demorar. A gente vê esses absurdos, Cláudio, dia a dia. Sério? Exatamente, acontece. Mas não pode, o trabalhador não pode controlar a ida ao banheiro dos funcionários. A advertência, né? Muito menos a advertência, não tem qualquer legalidade. Não tem qualquer legalidade. Até se ele sofreu uma advertência, ele pega a via dele, porque ele vai ter uma prova concreta. Sim, do assédio. Exatamente. Ali. Tá bom. A Ana aqui de Porto Alegre também, isso é uma questão que a gente já falou na área da saúde, né, doutor José Otávio? Trabalho como cuidador em uma residência, tá? Troco fraldas, aplico injetáveis, sonda, retiro roupa de cama com fezes e urina. Tem direito à insalubridade? A Ana pergunta. Essa pergunta é muito excelente, muito boa, porque eu vejo que é uma dúvida, inclusive, de advogados, né? O que acontece? Ela diz que trabalha numa residência. Isso, então cuidadora. Ela é uma trabalhadora doméstica. Nós temos que lembrar que os domésticos têm uma lei específica, né, e que regula a atividade de quem trabalha numa residência. E não é só aquela empregada que nós estamos acostumados. Isso. É o cuidador, ou cuidador, é o jardineiro, é o motorista, é a governanta. Todos que trabalham no âmbito residencial são trabalhadores domésticos, né? Perfeito. Então, eles vão se regular por uma legislação própria. E essa legislação própria não trouxe a possibilidade de insalubridade para esses profissionais. Então, mesmo que ela seja uma cuidadora, que ela faça aplicação de injetáveis, que ela tenha contato ali com secreções, ela não vai ter direito à insalubridade, porque numa relação doméstica... Tem uma regra específica. Não tem essa previsão legal de insalubridade. Perfeito, fiquei em dúvida também. Sim. Perfeito, agora está esclarecido. A questão, nós falamos das licenças aqui também. O Gilberto de São Leopoldo pergunta o seguinte, doutor José Otávio: já está valendo a licença paternidade de 20 dias? Não, ainda não, né? Na verdade, a licença paternidade é de 5 dias atualmente, né? E há um projeto que já passou pela Câmara dos Deputados e vai agora ao Senado de estender essa licença paternidade para 20 dias. Mas vai ser escalonado também, já não vai ser direto 20 dias, né? Mas não. Não está valendo ainda. Não, o que hoje vigora são 5 dias de licença paternidade. Perfeito. O Ridinei de Canoas pergunta o seguinte, também falando sobre a questão dos hospitais, né? Ele diz o seguinte: trabalho há 6 anos como auxiliar administrativo de hospital, faço o primeiro atendimento e o primeiro contato com o paciente que chega, né, na emergência para buscar o atendimento. Coleto documentos, assinaturas, coloco a pulseira no paciente e não recebo insalubridade. Eu tenho direito, né? Se tenho, qual o grau de insalubridade?
Ele tem direito, né? Apesar de a maioria dos hospitais não pagar, mas todo trabalhador que trabalha dentro de um hospital, ele mantém contato com o paciente, ele narra, né? Na hora de coletar assinaturas, Sim. troca de documentos, ou seja, ele faz aquele atendimento para um paciente que está doente. Então, ele tem direito à insalubridade e à insalubridade em grau médio. Tá? Essa é a porque insalubridade tem em grau escalona- médio. Sim, não é, o grau máximo é se tivesse agentes biológicos, né? E o que acontece também? A NR15, o anexo 14 da NR15, ele traz especificamente pessoas que trabalham nessa situação que têm direito a receber a insalubridade em grau médio. Que nós não podemos esquecer que a insalubridade ela não vem da cabeça das pessoas, ela tem que ter uma regulamentação e as NRs trazem, né, a regulamentação. Cada caso vai ter um tipo de insalubridade, ou grau mínimo, ou grau médio, ou grau máximo. Que tem agora a NR da saúde mental. E vai Agora também entrar Vai psicossocial, também, exatamente. psicossocial. Vai entrar. Muito bem. Doutor José Otávio Crespo, para a gente concluir, então, as famosas jornadas de trabalho. O Carlos, aqui de Porto Alegre, pergunta o seguinte: trabalho na jornada 12 por 36. Ocorre que 2 vezes na semana sou obrigado a fazer 30 minutos de horas extras, sendo extremamente desgastante, segundo o Carlos, né? Ele pergunta: sou obrigado a fazer horas extras? 12 por 36. Vamos lá. Aí tem 2 perguntas em uma, né? O trabalhador ele não tem a faculdade de não fazer hora extra. Né? Agora, é um direito potestativo, que se fala um direito do empregador, exigir, olha, hoje eu vou precisar que tu fique aqui 1 hora, 1 hora e meia a mais. Mediante o pagamento. Óbvio, mediante o pagamento. Só que ele diz o seguinte, olha, eu trabalho no regime 12 por 36. Exatamente, é um regime extenuante, trabalha 12 horas e descansa 36. Folga 36. Agora, e neste regime não é permitido as horas extras. Se ele faz horas extras no regime 12 por 36, o que acontece? Ele desnatura esse regime e aí ele vai ter direito a horas extras, mas não é de 8 horas. Passou das 8 horas, ele vai ter sempre o direito a receber. Ele não vai mais ter o regime 12 por 36. Ele vai ter uma jornada normal de 8 horas, se ele entrar na justiça, óbvio, sim, né? Sim. E vai receber horas extras a partir do 8º. Então, entendi. o regime 12 por 36 não pode fazer hora extras. É Especificamente- ilegal, desnatura, 12 por 36, desnatura esse regime. Né? Mas, hora extra é um direito potestativo do empregador, menos no 12 por 36. Complexo, mas né, interessante e informativo. Doutor José Otávio Crespo, muito obrigado pela participação. Redes sociais, Crespo Advogados. Eu que agradeço, é um prazer. Crespo Advogados. Tá certo. Obrigado, doutor José Otávio. Ó, roda a vinheta.